muito boa noite. À terceira é de vez, espero que seja desta. Sejam muito bem-vindos a este direto. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica e sou autora deste projeto das Dicas da Farmacêutica. E dizia eu há pouco como muito... E estamos aqui de facto, a internet está um bocadinho lenta. Não é habitual. Não sei efetivamente o que é que se está aqui a passar, mas continuamos aqui a tentar. Vamos ver se é agora. eu consigo, se é desta hora. Ora, sejam bem-vindas, dizia eu, à Olá. terceira de vez. Olá. Acho que sim, é desta. Ora, seja bem-vinda, doutora Liliana, seja muito bem-vinda, doutora Rita. Deixem-me apresentar-vos. A doutora Liliana Henriques é farmacêutica, é mestre em Medicina Estética pela Universidade da ITEC, em Espanha. E a doutora Rita Moreira também é farmacêutica, mestre em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e é especialista em dermocosmética. E, para além disso, é formadora. Vamos falar um bocadinho sobre esta marca mais à frente, que se chama Colagénios. Ora, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Hoje vamos responder, o título da nossa live é extremamente interessante, porque coloca aqui o dedo na ferida, como se costuma dizer. Ou seja, colagénio será uma trend, uma necessidade, uma tendência, ou, efetivamente, será uma necessidade real que todos nós precisamos, já vamos ver em que condições ou a partir de que idade. E, para responder a isto, a minha primeira pergunta vai para justamente a doutora Liliana, que é: o que é isto do colagénio? O que é que nós estamos a falar? O colagénio é uma proteína que existe, está muito presente no nosso organismo para dar estrutura e elasticidade à nossa pele, e não só, a outros tecidos, mas já lá vamos. Portanto, é algo que é muito importante para nós a todos os níveis. Portanto, é uma proteína fibrada. Portanto, o facto de ter os fibroblastos, portanto, que são umas células que a nossa derme tem e que fazem a produção então desta proteína de forma a dar então esta estrutura à pele, e não só. Ora, e esta proteína importantíssima que dá firmeza, elasticidade, estrutura à pele, mas também a outros tecidos do nosso organismo, está presente onde? Para além da pele. E o que é que faz de tão importante? Portanto, ela está presente não só na pele, como nos músculos, tendões, articulações, também noutros tecidos, como nos ossos e também, portanto, a nível dos dentes. Portanto, está presente em muitas estruturas do nosso organismo. E, portanto, é muito importante devido a isso, pelo facto de estar quase, portanto, em todo portanto, é 70% de toda a nossa proteína não, representa 70% das proteínas da pele e cerca de 25% de todas as proteínas do nosso corpo. Portanto, é mesmo está muito presente, é muito importante. Ou seja, de todas as proteínas da nossa pele, esta em concreto, o colagénio, representa quanto? Cerca de 70%. Na pele, sim. Na pele. O que só por si já nos diz muito. Se queremos ter uma pele saudável, bem nutrida, esta proteína tem que estar bem representada. É fundamental, sem dúvida alguma. E, Liliana, o que é que acontece? Nós crescemos, as crianças, a adolescência, a idade adulta, e o colagénio produz naturalmente, não é? Endogenamente. E como é que nós podemos, de alguma maneira, estimular esta síntese desta proteína tão importante? Ou de outra forma, a partir de que idade é que esta produção endógena começa a decair? Ela começa a decair a partir dos 30 anos, portanto é quando tem um decaimento mais brusco e que se nota, portanto, com maior clareza o seu decaimento, embora a fase ainda mais bruta será uma segunda fase que é aos 50 anos, mas a partir dos 30 já se nota bastante este decaimento.
O que é que se pode fazer para melhorar? Sem dúvida que, portanto, é algo que isto é um fator que é genético também, mas tudo o que sejam escolhas nossas a nível alimentar, a nível da nossa vida, portanto, de estilo de vida, é muito importante ter em consideração também. Daí a necessidade da suplementação. Então, os alimentos são importantes, mas por vezes não chegam. Não são suficientes. E aí surge esta necessidade de suplementar com colagênio. Sim, sem dúvida. Oh, Rita, mas os colagénios não são todos iguais. Há vários tipos. Exatamente. Nós temos cerca de 20 tipos de colagênio diferentes. Vamos focar, se calhar, mais no colagênio tipo 1 e no colagênio tipo 2, porque são aqueles que estão presentes nas nossas formulações da marca Colagénios. O colagênio tipo 1, como a doutora Liliana referiu, é o mais abundante na pele e representa cerca de 80% a 90% do colagênio que encontramos na pele, ou seja, a nível de todos os colagénios que existem, e depois ainda temos algum colagênio tipo 3. O colagênio tipo 2 está essencialmente presente nas articulações. E muitas pessoas, provavelmente, que estão a assistir, já tomaram ou tomam suplementos com colagênio tipo 2, justamente para as suas articulações. Exatamente. E dentro desses tipos todos, e houve aqui algumas dúvidas que surgiram hoje nas stories, que foi, por exemplo, o que é que significa um colagênio hidrolisado? Se os colagénios são todos iguais ou não? O que é que significa um colagénio de origem marinha? Queres falarmos um bocadinho sobre, responder a estas dúvidas que surgiram hoje nas stories? Claro que sim. Então, o colagênio hidrolisado não é mais do que nós partirmos a sequência de aminoácidos do colagênio e, portanto, formarmos aqui uma proteína mais pequenina, porque o colagênio é uma proteína de alto peso molecular. Portanto, se nós tentarmos consumir o colagênio na forma nativa, portanto, sem ser hidrolisado, a absorção não vai ser tão significativa. Portanto, seja, é que convém partirmos... É difícil, não é? Temos que simplificar para que mais facilmente seja absorvido e tenha o seu efeito onde nós pretendemos. Exatamente. Portanto, vamos cortar aqui a cadeia tridimensional de colagênio e desta forma vai ser muito mais facilmente absorvido e vai conseguir, inclusive, chegar à circulação sistémica e, portanto, aqui temos 95% de absorção ao final de 12 horas. Portanto, é significativo. É muito importante que nas nossas formulações, e a marca Colagénios foca-se exatamente nisso, tenhamos colagênio em forma hidrolisada. E, portanto, isso acontece com a nossa marca. É muito importante, é essencial. Outra questão, também já falámos aqui dos tipos, não é? E já percebemos que é o tipo mais prevalente, mais predominante na nossa pele e, portanto, é óbvio que se queremos suplementar, temos que dar esse tipo e não outro tipo de colagênio, não é? Mas também é muito importante perceber qual é a origem do colagênio. Exatamente. Sim. Há bocado perguntou, portanto, falou-me aqui da origem marinha. Então, o colagênio também é uma proteína de origem exclusivamente animal. Portanto, só existe no reino animal, não existe colagênio vegetal. Portanto, vamos já ver o que é que nós fizemos para ter aqui um colagênio vegan, está bem? Mas para perceberem que efetivamente não existe colagênio vegetal. Portanto, o colagênio é uma proteína de origem exclusivamente animal, depois podemos ir buscá-lo a animais terrestres ou então, como a Paula falou, a animais marinhos. Portanto, na nossa marca nós temos colagênio que extraímos de animais suínos, a maior parte das referências, e as gummies, portanto as gomas que são uma novidade deste ano, extraímos de animais bovinos. Aqui no vegan, aquilo que nós fizemos para perceberem que efetivamente aqui não temos colagênio, temos sim uma proteína que mimetiza a função do colagênio, porque nós pegamos... Ou seja, desculpa interrompê-la, portanto, nós conseguimos imitar, reproduzir o efeito do colagênio animal, não é? Porquê? Porque nós, o que temos ali no vegan é proteína de ervilha e aminoácidos de fermentação de levedura com uma sequência de aminoácidos, ou seja, no fundo, um bilhete de identidade, para ser mais simplista para as pessoas, parecido com o que temos no colagênio de origem animal. Depois, relativamente ao colagênio de origem marinha, também para desmistificar aqui o conceito, é também de origem animal, portanto não é de origem de algas, nem vegetal, mas neste caso vamos buscá-lo a animais marinhos, peixes, crustáceos, moluscos, mas continua a ser de origem animal.
Isto é muito Oh, importante Rita, também. isso é importante esclarecermos bem essa questão. Boa noite a todos que se têm vindo a juntar aqui a nós. Hoje estamos a falar sobre colagênio. Vamos responder se é uma moda, uma tendência ou se é de facto uma necessidade real. E se quiserem convidar mais pessoas para se juntar a nós e aproveitarmos este serão em conjunto e responder, onde vamos responder às vossas dúvidas, ou pelo menos às dúvidas que foram colocadas durante as stories, e podem também colocar, convido desde já todos a colocarem as vossas questões aqui em direto neste balão que tem um ponto de interrogação, mas dizia eu, se quiserem convidar mais pessoas para se juntar a nós, podem usar esta seta, este avião que está aqui no canto inferior à direita e convidarem mais amigos, seguidores para se juntarem a nós. Eu estou à conversa com a doutora Liliana, que é especialista em medicina estética, e que é mestre em medicina estética, e com a doutora Rita, que é formadora de uma marca portuguesa que é Colagénios. E já nos mostrou aqui 2 produtos desta marca Colagénios. E já temos aqui uma pergunta, já lá vamos. O colagênio faz bem às artroses. Qual é a diferença entre as gomas e as chaquetas? Já vamos responder a isto. Mas, antes disto tudo, a Rita é formadora desta marca portuguesa, uma marca que já está no mercado desde 2015 e que foi pioneira. Quer-nos falar um bocadinho, porque enche-nos sempre de orgulho poder aqui apresentar marcas portuguesas e ainda por cima uma marca portuguesa que vai estar presente e muito bem representada no Self Care Market and Summit no último fim de semana de março, nos dias 25 e 26 de março. Mas quer-nos contar um bocadinho como é que nasceu esta marca, a história desta marca e o que é que caracteriza esta marca? Claro que sim. Então, como a Paula acabou de dizer, esta marca surgiu em 2015, é uma marca portuguesa, pioneira então na suplementação oral de colagênio. Antes da nossa marca não existia suplementação oral de colagênio em marcas portuguesas, portanto foi a primeira. Em 2015 lançamos aqui a nossa primeira referência, que também tem aqui ao meu lado, que é bem conhecida dos portugueses, Colagénios Active. Na altura, nós posicionávamos mais o colagênio para músculos, ossos e articulações. E foi uma coisa que foi mudando ao longo do tempo. Em 2017, nós começamos a perceber que, efetivamente, também poderia ter interesse aqui um colagênio mais direcionado para a parte beauty, para a pele, e foi aí que lançamos, então, este que também é bem conhecido, Colagénios Beauty Antioxidante. Portanto, as nossas saquetas de colagênio hidrolisado. A partir daí, temos sempre feito vários lançamentos todos os anos. Ano passado lançamos o Vegan, que já expliquei um bocadinho o mecanismo. Este ano lançamos as gomas, que têm sido um verdadeiro sucesso, esgotaram em 2 meses. E, portanto, para além disso, nós somos a marca que mais vende em Portugal suplementos alimentares de colagênio. Para terem ideia, nós temos 58% da cota de mercado. E o top 3 de referências mais vendidas corresponde a referências da nossa marca. Portanto, somos uma marca bem querida dos portugueses. O que reflete toda a investigação que está por trás, esta capacidade de ir ao encontro das necessidades, esta capacidade de adaptação também das pessoas, não é? E não só de investigação, mas também dos resultados, porque se não houvesse resultados, não é? Certamente os números não seriam esses que acabou de escrever, e eu aproveito desde já também para os felicitar por esse trabalho que têm vindo a desenvolver. Rita, mas esta é uma gama muito vasta. Para a pele, mas para as unhas, o cabelo, não é? Porque não é só colagênio. Exatamente. É que portanto, uma série de... associaram outros ativos que permite posicionar e dar resposta a estas várias necessidades. Exatamente. Para colmatarmos suprirmos as necessidades de colagênio no nosso organismo. Isso mesmo. É outra das diferenciações da nossa marca. Para além de termos sempre colagênio na composição, depois juntamos outros ativos ou ingredientes que nos permitem aqui, como disse, suprir necessidades mais específicas dos consumidores e, claro, sempre aliados a estudos científicos. Temos vários, portanto, visto que já existem aí perguntas relativamente às diferenciações e às várias apresentações que temos, não sei se quer que fale já dessa parte. Temos aqui estas questões, porque já percebemos que há aqui várias preocupações relacionadas com a artrose, não é? Uma artrose lombar, mas eu diria até de um modo geral, aqui nunca personalizando, não é? Mas no caso das artroses, se está indicado ou recomendado algum tipo de colagênio. Aqui outra questão que surgiu no caso das doenças oncológicas, já lá vamos, e também a questão do glúten e da lactose. Pronto, nenhum deles tem glúten nem lactose, portanto podem ser consumidos por celíacos ou intolerantes à lactose.
Relativamente às artroses, o Active, é o que está mais posicionado para esse tipo de patologia, por ter o magnésio e a vitamina D associados ao colagênio, ao ácido hialurónico e à vitamina C. Portanto, nesse caso, os Active, com posicionamento menos beauty, digamos assim. E depois temos várias soluções, portanto, aqui o nosso Colagênio Beauty antioxidante dá para pele, cabelo e unhas, portanto, temos colagênio, ácido hialurónico e vitamina C e juntamos selênio, zinco e biotina, portanto, tanto este como o vegan são as nossas soluções para pele, cabelo e unhas, sendo que este tem mais antioxidantes, portanto, é mais focado em patologias inflamatórias da pele, acne, rosáceas, eczemas, dermatites, este é excelente para cruzarem com cuidados de dermocosmética, por exemplo. O vegan tem aqui uma patente, não sei se sabem, relacionada com a hiperpigmentação. Portanto, diminui as manchinhas da pele. Ou seja, depois, vamos aqui sim, nutrir a nossa pele de dentro para fora. exatamente. E desses ativos que nós temos aqui já abordado em inúmeras lives da área da dermocosmética, não é? Sim, E em que agora estamos a falar destes ativos, mas exatamente aqui na toma oral. exatamente, sim. A ideia do colagênio é mesmo essa, é fazermos aqui uma suplementação e vermos uma diferença na pele de dentro para fora, que é em conjunto com a dermocosmética, ou não, não é? Mas idealmente fazer as duas coisas é o melhor, dá um boost. Oh, Liliana, e o que é que nos dizem os estudos? A ciência. Que evidência científica é que nós temos de que, de facto, este colagênio suplementado, portanto, esta toma oral do colagênio, que vai, de facto, ser eficaz aqui na nossa pele? Que vai diminuir as rugas, a mais firmeza, esta questão das manchas aqui que foi abordada. O que é que, Há cada vez mais o que é que a ciência nos diz sobre isso? Felizmente que têm sido feitos estudos nesse sentido ultimamente, até porque durante muitos anos ficou a pensar-se que seriam a mais a nível dos aminoácidos sozinhos e não um péptido inteiro, portanto um colagênio inteiro que fosse, portanto, ingerido, que tivesse, portanto, a eficácia que é suposto ter, estando hidrolisado, como é óbvio, mas não havia, portanto, evidência científica nesse sentido e ultimamente tem havido cada vez mais. Fazem-se cada vez mais estudos e consegue-se perceber realmente que existe uma maior, não só hidratação da pele, como elasticidade, firmeza, portanto, a olho nu. Aliás, e consigo ver isso em muitas clientes a quem indico, portanto, a suplementação com colagênio e não só, e consigo perceber, evidentemente, não só em mim, que também sou uma cobaia de mim mesma, sem dúvida alguma, e noto uma diferença gigante. Portanto, é como a Rita acabou de dizer, portanto, tem que ser de dentro para fora. Acho que mais vale prevenir do que remediar e quanto melhor, mais nutridos estiver o nosso organismo, melhor serão os resultados, portanto, a nível cosmético e não só, portanto, mesmo a nível de intervenções, por exemplo, microagulhamentos, etc. Portanto, limpezas de pele, tudo isso, se nota uma diferença muito grande quando a pessoa faz, portanto, uma suplementação associada. E eu vou voltar aqui um bocadinho atrás, porque surgiram aqui mais perguntas no chat e aproveitem este momento e estas duas especialistas para colocarem as vossas dúvidas. A partir de que idade é que se deve iniciar a suplementação com o colagênio? Eu recomendo, é assim, portanto, existe um decaimento grande a partir dos 30, como é óbvio, mas voltando, portanto, àquilo que disse do é recomendável prevenir do que remediar, a partir dos 20, considero que é uma boa aposta. Começar, portanto, a fazer a suplementação a cada 3 meses, claro, portanto, tomar durante 3 meses, parar um mês, depois voltar a fazer. Geralmente é a recomendação de tudo o que são nutracêuticos, portanto, é algo que é recomendável. E surgiu justamente aqui esta questão, durante quanto tempo podemos tomar o colagênio? Portanto, queres explicar novamente? Sim, portanto, aquilo que nós costumamos indicar, portanto, a nível de farmácia, é, portanto, os 3 meses, parar um mês e depois voltar a fazer durante 3 meses. Portanto, ir sempre reavaliando, mas de 3 em 3 meses. Oh Rita, e como esta proteína é grande, não é? É complexa, não se pode colocar tudo num comprimido, é difícil. Por isso é que existem tantas opções, não é? Em pó, em saquetas. Quer falar-nos um bocadinho sobre isso? Qual é que é a diferença? Claro. Nas saquetas nós temos então o colagênio hidrolisado. Nos comprimidos, realmente temos aqui uma dificuldade espacial, não é? Não conseguimos colocar lá a mesma concentração de ativos que
que conseguimos colocar numa saqueta de pó. Portanto, nós colmatamos isto utilizando nos comprimidos um colagênio diferente, especial, que é o Verisol. Portanto, este colagênio tem estudos, porque aqui temos uma patente clinicamente comprovada, tem uma sequência de aminoácidos mais pequenina e, portanto, tem estudos em que é eficiente a partir de uma ingestão diária de 2,5 gramas de colagênio. Portanto, temos essa dosagem nos comprimidos e que vai corresponder à mesma dosagem que temos nas saquetas, porque é um colagênio diferente. Portanto, nas saquetas hidrolisado, nos comprimidos Verisol. Exatamente a nossa opção para quem não gosta de pós. Exatamente, e agora até há outras opções já em gomas, não é? Como estava a dizer. Sim, depois também temos as gomas, que estão aqui à minha beira, por acaso os comprimidos eu não tenho. As gomas são estas, portanto, estão esgotadas, um sucesso. As gomas são muito práticas, portanto não temos que usar água, não temos que misturar com nada, é só pegar na goma e comer a goma. São 2 por dia, tem biotina e tem também colagênio, portanto, e vários antioxidantes, tem retinol, tem coenzima Q10, portanto também vão dar aqui um boost de luminosidade à pele, também é interessante. De um ponto de vista preventivo, por exemplo, acho que são muito interessantes. E quer dizer-nos mais uma vez qual é? Já temos aqui outra vez a opção vegan em comprimido ou em goma. Já existe? Opção vegan, não. Opção vegan só temos mesmo em saquetas de pó, para já. Sim. Ainda não existem comprimidos nem em goma. E qual é que é a dose recomendada por dia, diária? Surgiu aqui essa questão há pouco. Se for colagênio hidrolisado, serão uns 10 gramas. No colagênio Verisol, a partir de 2,5 gramas, que é aquilo que temos nos comprimidos. E depois juntamos outros ativos, por exemplo, aqui, para além do colagênio, temos 200 miligramas de ácido hialurónico, que é considerada a dose que conseguimos, portanto, absorver diariamente, tem a dose máxima. E então este, a nível de flacidez, a nível de preenchimento das rugas, a nível de hidratação, tem resultados excelentes. Este é exclusivo para a pele, não dá nem para o cabelo, nem para as unhas, assim como os comprimidos também só dão para a pele. É a verdadeira nutrição de dentro para fora da nossa pele. Exatamente, é só escolhermos perante as nossas necessidades e aquilo que acharmos que faz sentido para nós e temos aqui uma opção de certeza na marca. Oh, Rita, a marca Colagénios tem esta gama Beauty, que estamos aqui a falar hoje, principalmente. Mas não só. Eu vou retomar aqui a questão da gama Active, porque várias pessoas continuam aqui a colocar dúvidas sobre as artroses e sobre, se calhar, de um modo mais geral, as articulações. O que é que nos pode dizer sobre isso e qual é a resposta que este vosso colagênio, que já é de um tipo diferente, porque não estamos a falar da pele, não é? O que é que nos pode dizer sobre isso? Aqui nos Active estamos mais a posicionar para músculos e articulações. É importante referir, tal como a doutora Liliana referiu no início, que o colagênio não está só na pele. Portanto, no fundo, de uma forma simplista, onde nós tivermos falta de colagênio, ele vai atuar. Portanto, este colagênio, para além de atuar no músculo e na articulação, também vai atuar na pele, se precisarmos, não é? Portanto, no fundo, não há aqui uma divisão estanque, não é? No entanto, foi aquilo que eu referi há bocado, como temos a vitamina D e o magnésio, em situações de queimbras, de cansaço muscular, de pessoas que pratiquem muito exercício físico, patologias ligadas aos músculos ou às articulações, é mais interessante o Active, desse ponto de vista. Isto lá está, porque mais uma vez não estamos só a falar de colagênio, é que esta marca de facto consegue em cada produto associar um conjunto de ativos que depois conferem esses benefícios, neste caso em concreto, os que estava a falar na gama Active. Exatamente. Se houver mais alguma questão sobre este ponto da nossa conversa, por favor aproveitem agora. E mais questões também que surgiram aqui. Podemos associar colagénios diferentes? Sim, pode fazer sentido. Por exemplo, neste caso, imaginem que queremos suplementar com este para a pele, mas também temos aqui alguma necessidade de... estamos aqui com um enfraquecimento do cabelo, digamos assim. Podemos fazer estes dois em conjunto, por exemplo, as gomas e este. Se calhar, se estivermos a falar de um cuidado completo, que já dá para o cabelo e para as unhas, não faz sentido associar as gomas. Portanto, depende sempre muito daquilo que estamos a falar. Uma coisa interessante também é posicionarmos o colagénios por estações do ano.
Ou seja, nós, nestes dois, portanto, que dão para pele, cabelo e unhas, nós normalmente temos um enfraquecimento do cabelo e das unhas na primavera e no outono. Portanto, pode ser interessante fazer a combinação com o colagênio para a pele também. Oh, Rita, No verão e no inverno. interrompê-la, é que surgiu aqui uma questão Força. e disse, não respondemos à questão. Eu pedi então, por favor, que colocasse novamente, porque às vezes elas vão voando e eu não consigo aqui, às vezes, apanhar todas as perguntas. Mas dizer que surgiu aqui também uma questão de uma senhora de 62 anos que faz corrida, que corre, uma desportista, e que diz que tem as unhas enfraquecidas e o cabelo. Qual seria o mais indicado? Claro, isto, cada caso é um caso, já sabemos, e não me canso de repetir isto aqui nos nossos diretos, mas numa situação em que, de facto, há este enfraquecimento das unhas e do cabelo, qual seria o mais indicado? Pronto, nesse caso, apesar de termos uma desportista, se queremos também uma opção para as unhas e para o cabelo, podemos fazer, por exemplo, este, não é? Porque para além do colagênio e do ácido hialurónico e da vitamina C, temos selênio, zinco e biotina. Pode ser uma opção interessante. Acho que seria o mais indicado. Ou então o vegan, mas acho que aqui poderíamos optar por este. Depois também podemos ir pelos sabores, não é? Este tem sabor a morango, o vegan tem sabor a laranja, muitas vezes. Os sabores também são um fator de decisão importante, claro. Porque a adesão à terapêutica é essencial, não é? Se não gostarmos daquilo que estamos a tomar, também não vale a pena, no fundo. Claro. Está indicado para quem já teve uma doença oncológica. Previamente. Sim, claro que sim. Pronto. Quando se tem uma doença oncológica, quando ainda estamos nesse processo, claro que deve ser sempre uma coisa falada com os médicos, não é? Deve ser uma coisa decidida de forma multidisciplinar. Se já estivermos bem, portanto, não vejo por que não fazer suplementação com colagênio. E outra questão que surgiu aqui, que entretanto já voou, que era qual é o colagênio que está nas gomas? O tipo de colagênio é tipo 2. Está bem? Tipo 2. E agora, outra questão. Como aumentar a biodisponibilidade do colagênio perós, portanto, via oral, deve ser tomado com ou sem alimentos? Nós não temos estudos de absorção que nos indiquem que é mais efetiva a toma com ou sem alimentos e num determinado período do dia. Portanto, o que nós aconselhamos sempre à pessoa é manter o mesmo esquema. Decide um período do dia em que seja mais oportuno tomar e mantém sempre esse esquema. É aquilo que nós aconselhamos. Ora, temos aqui mais uma questão, questões aqui de não sei se a doutora Liliana também quer acrescentar alguma coisa. Não, é mesmo isso. Acho que mais vale a pessoa, portanto, ter este cuidado de fazer sempre no mesmo horário, do que propriamente obrigarmos alguém a dizer não tomo de manhã, ou se não existem estudos, realmente, sem dúvida alguma que sim. É no horário que for mais favorável. Muito bem, e mais aqui um caso, 43 anos, quer um colagênio que dê para a pele, cabelos, unhas e articulações. Qual é que é o mais indicado? E diz que já toma aqui um outro produto. Pronto, será na mesma então aqui o nosso beauty, nesse caso. Ou, claro, também pode ser este. Está bem? Apesar de que aqui, a nível de unhas, portanto, nós não temos o selênio, zinco e a biotina. Portanto, diria que este acho que é o mais completo para essa situação. E os hipertensos? Podem tomar, Rita? Sim, podem tomar. A única situação em que nós não aconselhamos a tome é em grávidas e mulheres a amamentar e em pessoas com algum comprometimento renal, não é? Porque estamos aqui a aumentar o aporte de proteína ao rim, pode não ser interessante. A partir dos 16 anos, de resto, pode ser tomado colagênio. Muito bem, e vamos ver aqui se temos mais questões. Esta, uma dúvida também muito pertinente, se é adequado tomar suplementos de colagênio ou se já nada repõe mesmo o nosso colagênio da nossa pele. Ou seja, voltamos aqui à evidência científica. Eu acho que isso é uma pergunta para a doutora Liliane. Sem dúvida que sim, é importante na mesma. Porque por pior que, portanto, a partir de uma determinada idade, a partir dos 50 anos, já é muito mais complicado repor os níveis de colagênio. Agora, sem suplementação, com certeza que vai ser muito mais difícil. Portanto, se pudermos suplementar, sem dúvida alguma que vai notar diferenças na pele e não só. Lá está, como dissemos,
pele, músculos, cabelo, unhas, tudo isso se torna ligeiramente diferente, com mais brilho. Portanto, a nível de beleza, sem dúvida alguma, e não só, também a nível de saúde, porque lá está, a tal evidência clínica que ultimamente tem sido feita, os estudos já estão a ser direcionados para outro tipo de resultados, tal como as articulações principalmente, e não só, também a nível do cabelo. Já existe alguma evidência clínica na biossíntese, através do colagênio, não só a biotina, mas também o colagênio, na biossíntese de fibras capilares. Portanto, é algo que é muito, acho que é muito importante mesmo, fazermos a Portanto, suplementação. os resultados dos estudos, todos suportam esta evidência de que é de facto necessário suplementar. E aqui mais uma questão antes que vou. As gomas têm colagênio adequado para a pele? Sim, Ou tem seja, mais colagênio uma vez, qual é o tipo de colagênio que está nas gomas? Sim, é tipo 2, e sim, tem colagênio adequado para a pele. No entanto, temos aqui também uma limitação espacial, como temos nos comprimidos, portanto, não teremos a mesma concentração de colagênio. Temos biotina numa concentração muito interessante e temos também antioxidantes, temos o retinol, a coenzima Q10, portanto, aqui mais, se calhar, as gomas para alguém que pretende fazer prevenção. Se já tivermos sinais de envelhecimento instalados, os pós podem fazer mais sentido ou os comprimidos. E a questão da dose que também referiu há pouco, não é? A Que é dose, importante as pessoas respeitarem claro, a dose diária. claro que sim. Portanto, aqui temos, assim, tem menos colagênio, sim, as gomas. E agora, mais uma questão: pode-se realmente repor o colagênio com cremes e ou suplementos? Exatamente, esta dúvida é muito interessante porque nós temos diversas formas de dermocosmética, diversos produtos de dermocosmética ricos em ácido hialurónico, alguns também em colagênio. O que é que, doutora Liliana, o que é que nos pode dizer sobre isto? Sem dúvida que um conjunto, portanto, será muito melhor se conseguirmos atacar por todas as frentes, falando de uma forma mais prática. Portanto, se pudermos suplementar oralmente com suplementos, acho o ideal. A nossa alimentação também, contudo, como lá está, existe a nível da proteína animal, portanto, sempre que comermos carne de vaca, carne portanto, frango, peixes, etc. Portanto, tudo isto terá também algum valor em colagênio, que também será ingerido. Depois, a nível de cremes, também é muito importante sabermos, portanto, não só, tal como já se falou aqui, tudo o que é retinoides, ácido hialurónico e o colagênio em si, para ajudar, portanto, na síntese de colagênio, porque lá está, alguns destes compostos também vão aumentar, portanto, a nossa produção de colagênio, só que de uma forma mais superficial, como é óbvio, porque um creme é sempre colocado, portanto, a nível superficial, na pele. Portanto, lá está a tal necessidade de tratarmos de dentro para fora e não só por fora. O creme vai ajudar, mas de uma forma exterior. E de reunir aqui as várias estratégias, não é? Para obter os melhores resultados. Sem dúvida. Ora, e mais uma questão. E quem tem mau funcionamento da tiroide pode tomar colagênio? Ora, quem pode e quem não pode tomar colagênio? Mais uma vez. Sim, pronto, tínhamos dito então que não deve ser tomado por grávidas e mulheres a amamentar, porque não temos estudos, portanto não indicamos. Situações de pessoas com algum comprometimento renal, também não. Tudo o resto pode fazer suplementação. Portanto, nesse caso, sim, pode suplementar com colagênio. Ora, tiroide já está. Suplementos também já respondemos. Acho que já respondemos aqui a todas as perguntas. Se mais alguém quiser aproveitar, que o nosso tempo voa, vai sempre voando, aproveitem para colocar alguma questão à doutora Liliana ou à doutora Rita. Doutora Liliana, na sua experiência, no seu dia-a-dia, com as suas doentes, clientes, qual é que é o feedback que tem quando a recomendação destes suplementos à base de colagênio? Já falámos há pouco dos estudos, não é? O que é que a ciência nos diz e quais são os resultados da sua experiência clínica, quais são os resultados nas suas clientes?
noto diferenças muito grandes. Portanto, inicialmente, tenho algumas clientes que questionam se devem ou não fazer, portanto, suplementação. Geralmente, quase sempre indico sim, porque lá está a tal situação de se pudermos ajudar de todas as formas possíveis, acho que é a melhor estratégia. E quando tal acontece, aquilo que noto é, como já tinha explicado também, uma diferença muito grande, mesmo a nível da adesão aos tratamentos. Portanto, tudo o que seja indicado posteriormente, lá está, mesmo limpezas de pele, os microagulhamentos, os produtos, portanto, a nível do ativo, acabam por infiltrar melhor na pele, nota-se uma diferença muito grande mesmo. E o feedback que tenho é sempre muito positivo. Toda a gente, até hoje não tive uma única cliente que dissesse não gostei, ou às vezes pode até ser a nível do sabor, depois é uma questão lá está de trocar por um sabor que seja mais favorável, mas até agora a nível de resultados, sim, sem dúvida alguma que toda a gente se dá muito bem com colagênio. Eu ia fazer mais uma questão na sequência do que estava a dizer, mas agora surgiu aqui uma. Não responderam à minha questão. Peço desculpa, é que isto às vezes vão voando. O colagênio ativa a produção de elastina. Rita ou Liliana, não sei, quem é que quer aqui dar o seu contributo? Acho que pode ser a doutora Liliana, não é? Se calhar. Sim, mas sim, o colagênio, portanto, aumenta a produção de elastina, sem dúvida alguma. Portanto, a biossíntese da elastina, portanto, que é algo que também é o nosso organismo que produz. Portanto, sim, estão ligados um ao outro. Portanto, um aumenta a produção do outro. O tratamento com os comprimidos é mais dispendioso? Eu acho que isto é uma pergunta. Comparativamente ao pó, o que é que nos podem dizer sobre isso? É a Rita. Sim, normalmente o PVP recomendado é um bocadinho superior. Mas isto também, quer dizer, depende muito, não é? De sítio para sítio, de ponto de venda para ponto de venda. Mas sim, normalmente é um bocadinho mais dispendioso. No entanto, todos os nossos colagénios dão para um mês. Portanto, as saquetas têm 30, é para fazer uma por dia, dão para um mês. As gomas têm 60, 2 por dia também. Os comprimidos têm 90, são 3 por dia, portanto também dão para um mês. Mas sim, percebo que às vezes possa ser ligeiramente mais dispendioso, depende do ponto de venda sempre. Ora, aqui mais questões às quais nós já respondemos no início da live. O colagênio hidrolisado, já explicámos o que era. Tipo 2 é de origem vegetal ou animal. Rita, muito rapidamente quer responder a esta questão. De qualquer maneira, eu adianto que esta live vai ficar disponível aqui no Instagram e também no site das Dicas da Farmacêutica. Mas, muito rapidamente. Sim, já dissemos então que o colagênio é sempre uma proteína de origem animal. Portanto, qualquer tipo de colagênio que tenhamos é exclusivamente de origem animal. Depois nós temos um vegan, que também já explicamos no início da live como é que foi feito, mas o colagênio é sempre de origem animal, exclusivamente. Para uma mulher de 67 anos de idade, que tipo de colagênio deve utilizar? Também aqui já respondemos a isto no início da live. Há vários tipos de colagênio, não é? E dependendo da necessidade, se estamos a falar da pele, das unhas, do cabelo, das articulações, dos ossos, então é preciso adequar o tipo de colagênio a essas necessidades. E mais uma vez aqui já falámos sobre isto, e a marca Colagénios tem várias respostas, várias soluções para essas necessidades diferentes que todos nós temos. E agora eu vou colocar aqui esta questão: qual é a dose diária de colagênio? Também já falámos sobre isto, mas vamos sublinhar mais uma vez esta questão, porque eu acho que é uma dúvida muito recorrente e eu vejo isso no dia-a-dia também da farmácia. Sim, então, colagênio hidrolisado são 10 gramas, se for do tipo Verisol, 2,5. E agora, mais uma questão sobre doses, ainda que vem nesta sequência, que também acho interessante. Vale a pena, é muito pertinente esta dúvida, vale a pena tomar mais do que 10? Não, porque há um limite para ser absorvido. Portanto, a partir desse limite, não vale a pena estarmos a fazer mais suplementação, porque não vai ter o efeito pretendido. Portanto, vamos seguir-nos pelas guidelines. Mais uma dúvida, gostava de saber se é mais eficaz as cápsulas ou o pó. Ora, aqui temos doses e formas farmacêuticas, coisas diferentes. Rita. Ok, então, no fundo não vai haver um mais eficaz, portanto, depende muito daquilo que nós pretendemos. As cápsulas são exclusivamente para a pele, portanto, se quisermos alguma coisa para o cabelo e para as unhas, não podemos ir para as cápsulas. Depois, a nível de biodisponibilidade e absorção, não vai haver grande diferença, porque nos pós nós temos o colagênio hidrolisado
e nas cápsulas temos, apesar de em menos quantidade, o Verisol, portanto, é ela por ela, depende depois daquilo que pretendemos. Se queremos alguma coisa só para a pele, a nível de saquetas, vamos aqui para este. Se quisermos pele, cabelo e unhas, antioxidante ou vegan, ou então as gomas, e comprimidos também exclusivamente para a pele, mas a nível de absorção, é ela por ela, não é por aí. Devemos escolher a forma farmacêutica consoante a necessidade. E qual é a posologia? Temos aqui mais uma questão. De todos? Sim, assim, rapidamente, sinteticamente. Ok, então, pós uma saqueta por dia, tem 30, portanto dá para um mês. Gomas, 2 por dia, tem 60, também dá para um mês. Aqui temos uma medida, portanto, é tirar uma medida para um copo, dissolver. Eu, por acaso, não falei disto, devemos dissolver. Copo pode ser um copo de quê, Rita? Exatamente, eu por acaso não falei disto. Ainda bem que surgiu a pergunta, porque podemos colocar o líquido que quisermos. Pode ser água, pode ser leite, chá, sumo, desde que não esteja muito quente, porque muito quente pode desnaturar a proteína, ou frio ou morno. E depois uma forma mais fácil de dissolvermos é colocarmos o pó todo num copinho, pôr só um bocadinho de líquido, mexer muito bem e depois colocar 200 ml de água, ou outro líquido. Por fazer com 200 ml, que é, portanto, deve ser a dose com que devemos tomar o nosso colagênio. Outra pergunta, qual é que é o mais completo? Isto agora aqui depende, porque já vimos que toda a gama de colagénios, os produtos não têm só colagênio, também têm outros princípios ativos, outros minerais, não é? E portanto, depende um bocadinho de para que é que se pretende, não é, Rita? Não é assim? Exatamente, portanto, se estivermos a falar do mais completo só para a pele, vamos falar, por exemplo, deste, não é? Se estivermos a falar do mais completo, de um modo geral, para pele, cabelo e unhas, se calhar aqui, portanto, depende um bocadinho das necessidades e daquilo que nós pretendemos, não há o mais completo, não é? Estivemos a falar das articulações. Articulações active, portanto, depende um bocadinho das necessidades individuais, sim. Portanto, é preciso adequar sempre. Ajustar. Qual é a necessidade e depois ver qual é que é a resposta mais completa para suprir essa ou essas necessidades. Juliana, quer acrescentar alguma coisa sobre esta questão de suprir as necessidades e de adaptar, de personalizar? Sem dúvida, apenas reforçar aquilo que já tínhamos dito, de fazermos, portanto, esta prevenção, porque eu acho que acontece muito cá em Portugal principalmente, que é, portanto, nós acabamos por tratar depois da situação já ter acontecido, isto a nível de saúde a todos os níveis. E, portanto, a nível da beleza, especialmente, a maior parte das pessoas eu reparo que só notam que têm rugas ou que têm que tratar de alguma coisa na pele quando já estão mais do que vincadas e mais do que, portanto, a necessitarem mesmo de algo muito mais forte para conseguirem resolver a situação. E se começarmos a prevenir e a tratar de dentro para fora, não vai haver essa necessidade, ou pelo menos não de uma forma tão premente. Portanto, continuo a reforçar que isto é mesmo muito importante, a prevenção. E a nível de saúde, portanto, não estamos só a falar aqui de beleza, e a beleza também é saúde. Daí também entramos um bocadinho naquela questão, que é a questão da live de hoje, que se é uma trend, não é uma trend, é uma necessidade. A saúde é algo que é muito importante e acho que é a base de tudo, e a beleza faz parte da saúde, cada vez mais. Portanto, sem dúvida, sem dúvida. E um dos pilares muito importantes do autocuidado. Eu tomo glucosamina e condroitina. Posso tomar também colagênio? Pode, sim. Inclusive existem formulações também com glucosamina e condroitina, portanto sim, pode perfeitamente. E agora, aqui outra questão para a doutora Liliana. Microagulhamento com colagênio. E eu, aqui na sequência desta pergunta, perguntava-lhe também que os bioestimuladores, o que é que nos pode contar sobre isto tudo? Portanto, o microagulhamento é um processo, portanto, que é realizado, portanto, com uma máquina, que é uma Dermapen, que faz várias micropunções, na qual os ativos depois são colocados e portanto, não ficam só na superfície da pele, acabam por entrar um bocadinho mais na derma, portanto, tendo um efeito um bocadinho mais interno do que não só superficial. E geralmente o que se faz, portanto, microagulhamento, eu não utilizo colagênio, utilizo ácido hialurónico, outros tipos de ativos. O colagênio não é utilizado, portanto, a nível líquido. Não nesta forma, não no microagulhamento. Mas quando falamos de bioestimuladores de colagênio, já são outros produtos injetáveis que, portanto, vão estimular, existem dois, a hidroxiapatite de cálcio e
e há um outro, que agora já não me estou a recordar do nome, que fazem, portanto, uma estimular, não é? interna, portanto, uma estimulação interna e durante muito tempo vão estimular o colagênio de uma forma interna. Mas isto já estamos a falar de tratamentos invasivos que só devem ser recomendados a determinadas pessoas, tem que ser feita uma avaliação, portanto não é algo que deva ser recomendado de uma forma leve ou que deva ser logo a primeira opção. E às vezes é isto que acontece, é tal situação, é querem logo aquele resultado específico e, na minha opinião, lá está, a clínica neste sentido, não é a primeira opção, nem deve ser de todo, sem antes recorrer a outro tipo de possibilidades, portanto. Mas sim, portanto, é algo que, em última hipótese, e a partir dos 50 anos, recomendo nestes casos, em que não há... lá está, é tal situação de não há outra forma de termos um boost de colagênio. Existem sempre formas. Só que vamos tentar com outras primeiro, sem dúvida alguma. Muito bem, e eu acho que já respondemos aqui a todas as questões. E para concluir, eu perguntava, Rita, afinal, o colagênio é uma moda, é uma tendência ou é mesmo uma necessidade? Depois disto tudo, já não há dúvida, não é? Claramente é uma necessidade. E há cada vez mais ensaios clínicos e mais estudos que nos indicam que o colagênio tem benefícios em variadíssimas coisas, desde a diminuição da flacidez da pele, à diminuição da desidratação, preenchimento também das rugas, a própria diminuição da flacidez no corpo, no processo de perda de peso, da celulite, também útil em determinadas patologias como dermatites, portanto, é mais do que uma necessidade. Ai, desculpe interromper, há pouco houve aqui uma questão sobre rosácea, lembrei-me agora, e nós não respondemos. O que era? Eu creio que era se a pessoa que tem rosácea poderia tomar suplemento com... Pode e deve. Pode e deve. Este aqui, como eu referi há pouco, como tem muitos antioxidantes, diminui a produção de radicais livres e a inflamação da pele. Portanto, este aqui, o antioxidante, é mesmo específico para patologias inflamatórias, inclusive a rosácea. Tem excelentes resultados na rosácea, portanto, sim. E no caso da acne também, não é? Também, exatamente. Liliana, uma mensagem final que queira deixar a todos os que ficaram connosco até esta hora. Antes de mais, obrigada por assistirem, porque foi uma hora e, portanto, é de louvar o facto de terem cá estado e terem acompanhado a live. E, portanto, a mensagem que vos deixo é que, portanto, continuem a cuidar de vocês de dentro para fora, sem dúvida alguma, que é muito importante terem cuidado de não só tentar ter uma boa alimentação, mas uma boa suplementação também. Não ter de lado o facto de ser importante suplementar, que é muito importante. E prevenir é o melhor remédio, prevenir não é? É o melhor remédio, dúvida prevenir alguma. é o melhor remédio. E muitas vezes o colagênio é o elemento esquecido. As pessoas tomam outros micronutrientes, outros suplementos e por vezes este fica esquecido e de facto é essencial. Só para terminar, cerca de 70% da proteína da nossa pele das proteínas da nossa pele é colagênio, não é? E, portanto, dito isto, é essencial, não é? Toda a estrutura, a elasticidade, evitar a flacidez é de facto essencial e o colagênio é determinante para essas funções, para que possamos cumprir essas funções, não só na nossa pele, mas como vimos aqui, em diversos órgãos, tecidos, enfim, da cabeça aos pés, dos ossos, etc., as articulações do nosso organismo. Muito obrigada. Eu quero agradecer à Rita, quero agradecer à marca Colagénios, quero agradecer também à Liliana. Foi um gosto muito grande conversar convosco. Muito obrigada, porque eu acho que foi muito enriquecedor e muito esclarecedor. Creio que respondemos a tudo, creio que sim, quer às perguntas das stories, quer às que foram colocadas hoje aqui em direto. Obrigada pela vossa participação, por estarem connosco desse lado. Para a semana, mais uma vez, aqui estaremos. Para a semana não será na quarta-feira, será na terça, por aqui impossibilidades de agenda com a minha convidada da próxima semana, que é a doutora Joana Duarte, de uma marca que todos conhecem, mas que na próxima semana tenho a certeza que vão ficar surpreendidos com a história centenária dessa marca, que é Roger e Gallet. Vamos falar de perfumes, de águas perfumadas e desta história que nos continua a encantar
e de facto a deliciar ao longo destes séculos. Mas para a semana vamos falar sobre essa história e sobre as novidades também dessa marca Roger & Gallet, que também, tal como a marca Colagénios, vão estar presentes no Self-Care Market and Summit nos dias 25 e 26 de março, 25 e 26 de março, perdão, ou seja, aqui uma viagem ao mundo do autocuidado que nós vamos fazer e onde nos vamos poder conhecer ao vivo e a cores, onde as vossas marcas preferidas vão estar lá representadas, mas também vão poder assistir às talks e às masterclasses de uma panóplia de oradores que escolhemos com muito, muito, muito carinho para responder àquilo que mais nos perguntam aqui nas dicas. Se quiserem saber mais, podem ir ao site www.selfcaremarket.pt e lá têm o programa completo, ainda com algumas surpresas que vamos desvendar nas próximas semanas, e as marcas todas que estão connosco, também com algumas surpresas que só vamos revelar na primeira semana de março, para que fiquem connosco e que viajem connosco a de facto, a este mundo do autocuidado, dos seus 6 pilares, para que todos tenhamos mais e melhor saúde. Isso é que é importante. Fiquem bem. Obrigada a todos. Obrigada por estarem desse lado. E até para a semana. Obrigada, Liliana. Obrigada, Rita. Um beijinho muito grande. Obrigada. Muito gosto. Obrigada, muito obrigada. Sem partilha. Obrigada, boa noite.